Olá, olá, bom dia a todos os irmãos e amigos que fazem parte do programa Caminhos de Paz. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E hoje nós vamos tratar de um tema que tem como título Resistência. E o subtítulo é O Pecado de Resistir ao Espírito Santo. E antes da gente entrar no nosso estudo propriamente dito, eu gostaria de abrir com você lá em Atos, capítulo 7 e versículo 51. Atos 7 e 51. Que vai dizer assim: Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. E lá em Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17, também tem algo bem importante sobre esse tema. Gálatas 5, do 16 ao 17. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, falando sobre esse tema, o pecado de resistir ao Espírito Santo, essa resistência ao Espírito Santo sempre ocorreu em todas as eras. E ela continua a ocorrer nos dias de hoje. Então, todos nós que recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, temos o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos disso. Nós sabemos que agora o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós a partir do momento que você se converte. Porém, nós sabemos que existe um conflito muito grande entre os nossos próprios desejos e os comandos que recebemos do Espírito Santo. Então, dia após dia, somos chamadas a exercer o fruto do Espírito Santo. E lá no livro de Gálatas, vai falar sobre esses frutos, sobre a importância que esses frutos têm na nossa vida. Porque a partir do momento em que você se converte, você deve ter o Espírito Santo em sua vida. Você deve exercer os frutos do Espírito Santo. E quais são esses frutos do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade e domínio próprio. Nós sabemos que precisamos ter esses frutos do Espírito Santo. E para muitas de nós, alguns deles são ainda mais difíceis de exercer, mas não são impossíveis. Basta você dar lugar ao Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo de Deus haja em sua vida. Porém, quantas vezes você e eu já nos pegamos agindo exatamente da forma oposta, como tristeza, rancor, impaciência, maldade, infidelidade, raiva, orgulho. Então, existem muitas outras coisas que nós fazemos contrário ao que os frutos do Espírito Santo nos mostram que nós devemos exercer. Então, o mundo, infelizmente, ele vai nos convidar o tempo inteiro a fazer aquilo contrário ao que a palavra de Deus nos ensina, né? Ele vai nos mostrar muitas vezes que nós devemos seguir o nosso coração, mas nós sabemos que o nosso coração, ele é corrupto. Olha o que diz Jeremias, capítulo 17,
Jeremias, capítulo 17, versículos do 9 ao 10. Vai dizer assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então, a palavra de Deus deixa claro que o nosso coração, ele é muitas vezes corrupto. Nós precisamos ter cuidado com isso. Deus, ele nos convida a sermos guiados pelo seu Espírito. E será que nós temos dado lugar ao Espírito do Senhor? Muitas vezes achamos que ser guiada pelo Espírito é agir no sobrenatural, executando dons espirituais. Porém, esse é apenas um aspecto do modo como devemos agir. Por exemplo, quando nós recebemos uma palavra dura e respondemos com mansidão, nós estamos agindo pelo Espírito Santo. Quando nós somos feridas e decidimos perdoar, nós estamos agindo pelo Espírito Santo. Quando escolhemos, muitas vezes, sair do Instagram para poder, em vez de gastar tanto tempo ali nas redes sociais, eu decido gastar mais tempo lendo a palavra, né, ouvindo pregações que edificam, participando de coisas que vai fazer com que eu me aproxime mais do Senhor. Sempre que eu faço isso, eu estou agindo pelo Espírito Santo. Então, não precisa ser nada de sobrenatural para que você possa agir pelo Espírito Santo. São nas pequenas coisas, né, que o Senhor nos dá a oportunidade, que Ele nos mostra o que nós devemos fazer de acordo com a sua vontade. Então, irmãs, é fácil identificar quando agimos no Espírito Santo. Além das nossas ações, nossas reações vão demonstrar a pureza dele. Então, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie, nos instrua, nos exorte. Precisamos estar atentas e não devemos resistir ao Espírito Santo. Porque muitas vezes nós sabemos qual é a forma correta de agir. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus nos incomoda, principalmente se você é um convertido de fato, o Espírito Santo vai te incomodar para que você haja da maneira correta. Então, nós precisamos estar atentas aos sinais de Deus, pois o seu Espírito, que é vivo em nós, poderá nos usar como instrumento do seu poder. Eu gostaria de ler também com vocês 1 Coríntios, capítulo 2, versos do 14 ao 16. 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, que vai dizer assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Então, ora, o homem natural não aceita as coisas do espírito, porque para ele são loucura e não pode entendê-lo, porque elas se discernem espiritualmente. Então, olha só, o que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração que você precisa parar de resistir. Porque, como falei, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos incomodar. Quando nós estamos no caminho errado, ou quando nós agimos
de forma errada, o Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda. E pensando nisso, existe, por exemplo, alguém que você precisa perdoar, que você sabe que precisa perdoar, mas por orgulho você não consegue dar o braço a torcer e perdoar a quem precisa exercer esse perdão, a quem precisa do seu perdão, ou um pecado que você precisa confessar, mas que você ainda não se derramou diante do Senhor para que esse pecado fosse confessado. Um vício, por exemplo, que também você precisa abandonar e você não tem feito ainda, não tem tido forças para fazer. E nós sabemos que para ter força para abandonar o pecado, para perdoar, para andar em comunhão com o Senhor, nós precisamos nos voltar para Ele, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, para que assim Ele nos ajude a voltar a fazer aquilo que é correto aos seus olhos. Muitas vezes também nós temos alguma ação errada que você precisa deixar de fazer. Então, se eu estou agindo em alguma situação de forma errada, eu preciso voltar e fazer aquilo que é certo. Então, nós devemos colocar o nosso coração diante de Deus e escolher não mais resistir ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele fala conosco todos os dias. O Espírito Santo, ele é o nosso guia e nós precisamos estar atentas ao Espírito Santo, a tudo aquilo que ele nos ensina, que ele nos mostra que nós devemos fazer. Então, que nós possamos estar dispostas a viver o plano de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ter resistência, mas resistência contra o pecado. Então, nós não podemos resistir ao Espírito Santo. Nós precisamos deixar diariamente o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, para que assim estejamos fazendo a vontade do nosso Deus. Então, lembre-se, irmãs, nós devemos cada dia mais exercer o fruto do Espírito Santo. Mais uma vez, vou repetir. Esses frutos são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Então, quando eu vier a pensar em pecar, eu preciso exercer ainda mais os frutos que o Espírito Santo de Deus colocou em minha vida, para que assim, a cada dia, eu esteja cada vez mais fazendo a vontade do Senhor, buscando estar sempre em comunhão com Ele. Amém? Que nós possamos ouvir a voz de Deus e que nós possamos estar sempre atentas aos sinais que o Senhor nos dá e resistir todos os dias às tentações. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, sou grata a Ti, Senhor, pelo Teu amor. Sou grata a Ti, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade. Nos ajuda, Senhor, a estarmos atentas ao Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, para que Ele nos ajude, Senhor, a agir de forma correta, para que nós possamos, ó Deus, todos os dias exercer de uma forma melhor do que ontem as qualidades que o Senhor tem colocado diante de nós, através dos frutos do Espírito Santo. Que os frutos do Espírito Santo de Deus possa ser exercido em nossas vidas de uma forma que te agrade. Obrigada por esse tempo aqui, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, irmãs? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês.